Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Hoje nós estamos indo para o 12º dia da nossa jornada de 40 dias de amor. Parabéns para você. Você rompeu a metade da nossa jornada. E nesses 21 dias que nós passamos, nós falamos algumas coisas importantes. Falamos sobre dar valor máximo aos nossos relacionamentos. Falamos sobre ame como Jesus nos ama. E falamos sobre a comunicação que existe entre o coração e a boca. Falamos, comunica com o seu coração. E a partir de hoje, nós vamos mergulhar um pouco mais. Nós vamos encontrar águas turvas. Nós vamos falar sobre o 4º princípio ensinado por Jesus. Nós vamos falar sobre o que Jesus ensinou. Assim como você julga os outros, você também será julgado. Essa expressão é uma expressão muito falada. Essa expressão de, olha, você não deve julgar os outros, é uma expressão muito batida, mas é uma expressão pouco compreendida. E nós vamos, a partir de hoje, tentar compreender um pouco melhor acerca desse ensinamento de Jesus sobre à medida que julgar, você será julgado. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Fala com seus discípulos: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse ensinamento, muito batido, mas pouco compreendido, se a gente compreender ele, se a gente conseguir extrair a essência desse ensinamento, os nossos relacionamentos mudarão de sentido. Na família, no trabalho, no cotidiano. Se a gente conseguir praticar esse princípio, o ambiente onde nós estivermos vai ser um ambiente muito agradável. Se conseguirmos praticar esse princípio de tirar o cisco do olho do irmão, mas também olhar para dentro dos nossos olhos, as pessoas terão prazer em estar conosco. Eu tenho experiências nesse sentido. Tiro aqui pela igreja. Em algumas pessoas nós precisamos desligar quanto à igreja. Pessoas que reconheceram uma vida de pecado, mas que naquele momento não queriam renunciar à sua vida de pecado. E nós precisamos desligar. Desligamos essas pessoas do hall de membro. Mas a maioria dessas pessoas continuam sendo nossos amigos. Pessoas continuam vindo aos nossos cultos. Pessoas que foram desligadas por nós, mas que ao ser desligada por nós, eles olharam a maneira como nós estávamos tratando o cisco no seu olho, e essas pessoas continuaram sendo os nossos amigos. Se quisermos desfrutar desse princípio, desse 4º princípio ensinado por Jesus, nós vamos precisar olhar para ele e tirar aquele ditado popular: eu não se meto na sua vida e você não se mete na minha. Isso é um falso amor. Isso não se aplica àquilo que Jesus ensinou. O que Jesus está falando para os seus discípulos não é: você não vai se meter na vida do outro e o outro não vai se meter na sua. Sabe por que muitas das vezes nós defendemos essa ideia? Você não se mete na minha vida, eu não se meto na sua. Eu vi já até numa placa de um caminhão, se eu não me engano, escrito assim: Deus deu uma vida para cada um, então você vive a sua e eu vivo a minha. Mas isso não é bíblico. Isso é muitas das vezes desculpa nossa, para que não haja mudança, para que as pessoas não confrontem a gente, para que as pessoas não mostrem os nossos erros. Muitas das vezes nós se escondemos atrás desse falso amor, de não corrigir, não falar, não mostrar o que está certo e o que está errado. Mas não foi isso que Jesus ensinou nesse princípio. Pelo contrário, Jesus falou com seus discípulos: cuidado, porque tem gente que não vai gostar desse tratamento de tirar a trave e tirar o cisco. Olha o versículo 6.
Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltantes contra vocês os despedaçarão. Não julgar, irmãos, não julgar, não é você deixar de mostrar o que é certo e o que é errado. Não julgar não é você fazer com que a pessoa entenda que ela está no caminho errado. Sabe o que é o julgamento? O julgamento é quando nós julgamos, muitas das vezes, o que Jesus está falando, muitas das vezes nós julgamos as intenções e as motivações das pessoas. Muitas das vezes nós julgamos desse jeito. E interessante que, por exemplo, alguém que você não se adapta muito bem, vamos dizer assim, não é que não goste. Alguém que você fala assim, pô, eu não me simpatizo com essa pessoa. E essa pessoa vem e faz algo tremendo, espetacular. E todo mundo começa a bater palma para essa pessoa e fala, caramba, olha como essa pessoa fez, que coisa linda. E aí alguém vem, chega e fala com você, você viu o que fulana fez? Poxa, você viu o que Beltrano fez? Aí nós falamos assim, você não conhece a intenção do coração dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa está pensando por fazer isso. Você não sabe. Isso é julgamento. É a gente julgar a intenção e a motivação das pessoas. Aí Jesus está falando, peraí, você está julgando o outro e você não está vendo qual é a sua atitude? Vamos para outra ponta. Nós temos um amigo, uma amiga, pessoa que nós gostamos. E aí, essa pessoa faz a maior besteira. E alguém chega perto de nós e começa a criticar aquela pessoa que nós gostamos. E nós falamos assim, peraí, tá certo que fez um negócio errado, mas eu conheço o coração dessa pessoa. Se essa pessoa fez isso, alguma coisa tem, eu conheço, a pessoa é uma pessoa boa. Olha só, aquele que nós não simpatizamos, fez algo bom e nós julgamos as intenções. Aquele que fez a maior besteira por nós gostarmos, nós falamos, não, essa pessoa é uma pessoa boa, nós não julgamos a situação. E aí Jesus está falando, isso é julgar. Todas as vezes que nós julgamos intenção e corações, pensamentos, isso é julgar. E Jesus ele ensina pelo menos 3 princípios para os seus discípulos abandonar o julgamento. E uma delas, Jesus ele fala assim, olha, tome muito cuidado, não diga uma coisa e faça outra. Hipócrita. Como pode a gente falar uma coisa e fazer outra? Então Jesus fala assim, larga a hipocrisia. A segunda coisa que Jesus ensinou é, julgue a você mesmo, de maneira correta, esteja disposto à mudança. Isso é integridade. Jesus falou assim, não fale para os outros fazer o que você não faz. E julgue você mesmo. Encontre mudança em você. Seja uma pessoa íntegra. Trate os outros com a mesma misericórdia que Deus trata você, que Deus trata a mim. Jesus fala assim, trate os outros com misericórdia. Essa semana nós iremos falar sobre essas 3 coisas. Hipocrisia, integridade e misericórdia. Nós vamos caminhar essa semana acerca disso. Jesus resume tudo isso que nós estamos falando em você vê o cisco no olho do irmão, mas você não vê uma tábua dentro dos seus próprios olhos. E quando nós vamos olhando para os textos bíblicos nos relatam vários momentos de hipocrisia. E um desses momentos está em João capítulo 8. João capítulo 8 vai dizer que os homens vêm arrastando uma mulher adúltera. Uma mulher adúltera vem arrastando aquela mulher para poder trazer perto de Jesus para ela ser apedrejada. Um pecado aparente. Um pecado que não tinha como negar que aquela mulher tinha pecado. E vem eles trazendo. E aí eles falam, Senhor, a lei manda apedrejar. E aí o que vai fazer, Senhor? O que nós vamos fazer? A lei manda apedrejar essa adúltera. E Jesus, ele fala assim, se você não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que os mais velhos começam a sair, depois os mais jovens.
Perceba que naquele cenário existia um cisco e uma trava. E Jesus falou: pare de hipocrisia. Não tente falar para os outros fazer o que você não faz. Julgue a você mesmo e procure uma correção, seja íntegro. E Jesus no final, ele olha para aquela mulher, e Jesus fala assim: filhas, cadê aqueles que estão te condenando, os seus acusadores? E ela fala: Senhor, não está mais ninguém aqui. Jesus vira para aquela mulher e fala: nem eu também te condenarei. Filhas, vai e não peques mais. Jesus falou: vá e não peques mais. Jesus agiu com misericórdia. Nós precisamos também agir com misericórdia. Precisamos, antes de mais nada, olhar com sinceridade para nossas vidas. Foi isso que Jesus falou no versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. O que Jesus está falando é justamente sobre a intenção do coração. Eu e você precisamos parar de julgar a intenção e o pensamento das pessoas, porque quando nós assim fazemos, nós julgamos as pessoas, mas a trava está aqui. Estamos julgando aquele que de fato talvez esteja certa, e o errado e o pecador somos nós. Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a pedra. E eles foram saindo. Quero dizer para você, com qual medida você tem julgado as pessoas? Com qual medida eu tenho julgado as pessoas? Por isso amanhã nós vamos falar: diga não à hipocrisia. Quero orar por você, quero orar por mim, que a gente pare de julgar os sentimentos e pensamentos das pessoas, porque só Deus pode julgar os pensamentos. E Jesus fala: cuidado, tem visto o cisco e não tem visto a tábua dentro dos seus próprios olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, quero pedir ao Senhor perdão pela minha hipocrisia, perdão pelas vezes que eu falo para as pessoas fazerem e eu não faço, perdão pela vez que eu julgo atitude, pensamentos, intenções das pessoas. Perdoa, Pai, porque às vezes eu faço tudo errado, mas perdoa também essas pessoas que têm julgado, pessoas que têm tentado julgar o pensamento das outras, o sentimento das outras. E quero repetir, Pai, a sua palavra: quem não tem pecado pode atirar a pedra. Senhor, nos ajude a tratar com misericórdia, nos ajude a julgar a nós mesmos e sermos pessoas íntegras. Pai, nos abençoe, faz com que essa palavra possa começar a trazer mudança no nosso interior. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe. Fica aí com a sua devocional. Amanhã, diga não à hipocrisia. Que Deus lhe abençoe, amém.